Em só 10 anos, uma nação inteira virou de cabeça para baixo. Reis caíram, ideias explodiram e o mundo nunca mais foi o mesmo. A gente vai mergulhar agora nessa década que simplesmente redefiniu a história, a Revolução Francesa. Então se prepara. Olha só essa cena. Dá para imaginar o choque que isso causou na Europa inteira? A cabeça de um rei. Um rei que supostamente foi escolhido por Deus, sendo mostrada para uma multidão em Paris. A execução do Luís XVI não foi só o fim de um homem, sabe? Foi o fim de uma era, de uma ordem mundial inteira. E foi só o começo da fase mais brutal da Revolução. É bizarro, né? Isso aí é uma canção popular da época. Eles estão cantando pra guilhotina como se fosse uma santa, uma máquina de matar. É um paradoxo que dá até um arrepio. Um movimento que começou falando de liberdade, de repente está celebrando a morte. A grande pergunta é, como é que as coisas chegaram a esse ponto? Como a busca por direitos acabou virando essa glorificação da guilhotina? Ok, para a gente entender essa explosão, a gente tem que voltar um pouco. Imagina um prédio com a fundação cheia de rachaduras. Era assim a França. Esse antigo regime, como era chamado, estava prestes a desmoronar. A França era basicamente uma pirâmide da desigualdade. Pensa assim, lá no topo, o clero e a nobreza. Vida boa, privilégios e o principal, não pagavam impostos. E na base, todo o resto, tipo 97% da população. Desde o camponês mais pobre até o burguês mais rico, todo mundo ali sustentava o país inteiro nas costas, pagando todos os impostos. E para piorar, uma crise financeira gigantesca. A insatisfação, claro, estava no limite. E aí, em 1789, a panela de pressão explode e tudo acontece numa velocidade impressionante. O rei tenta resolver a crise, mas o tiro sai pela culatra. O terceiro estado, cansado de ser ignorado, simplesmente se declara o novo poder. Daí o povo de Paris vai lá e derruba a Bastilha, que era o grande símbolo da injustiça do rei. Em questão de meses, puf, o sistema antigo estava em ruínas. Certo, o mundo antigo desmoronou. E agora? Agora começa a parte de construir algo novo do zero. Essa é a primeira fase da Revolução. O grande objetivo era criar um novo governo e, mais importante, responder a uma pergunta. O que, afinal, significa ser um cidadão com direitos? E essa imagem aqui é a icônica. Ela representa o nascimento desse novo poder. A história é ótima. Os representantes do povo foram literalmente trancados para fora do salão de reuniões. E o que eles fizeram? Foram por uma quadra de jogo da pela, que era uma espécie de tênis da época, e juraram que não iam sair dali até a França ter uma constituição. Foi um recado claro, o poder não vinha mais só do rei, vinha da nação. O que essa Assembleia Nacional fez em apenas 2 anos é inacreditável. Eles basicamente desmontaram séculos de tradição, criaram a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, acabaram com os privilégios e, o mais importante, escreveram uma Constituição que botava limites no poder do rei. O absolutismo, aquele poder total do monarca, tinha morrido. E é importante entender isso aqui. Em 1791, a ideia não era se livrar do rei. Não ainda. O objetivo era criar uma monarquia constitucional. Ou seja, o rei continua lá como chefe de Estado, mas ele não manda em tudo. Ele tem que obedecer a uma constituição, a leis. É a ideia de um rei que reina, mas não governa sozinho. Só que aí, o próprio rei, o Luís XVI, joga tudo pro alto. Ele tenta fugir do país. E isso foi visto como a maior traição de todas. Pensa bem, como é que se pode confiar num rei que tenta abandonar o próprio povo? Essa fuga, mesmo fracassada, quebrou qualquer confiança que ainda existia. E a partir daí, a revolução ficou muito, mas muito mais radical. Essa desconfiança no rei abriu a porta para o período mais sombrio e violento de todos. É a fase em que, como dizem, a revolução começa a devorar os próprios filhos. O sonho da liberdade começou a virar um pesadelo. Com a monarquia fora do caminho, quem assume são os jacobinos, o grupo mais radical. Eles proclamam a república, mas para proteger essa nova república, eles dão início ao chamado Reino do Terror. Milhares e milhares de pessoas são executadas na guilhotina, muitas vezes sem um julgamento justo. Tudo supostamente em nome da liberdade. E aí vem um dos maiores paradoxos de todos. No meio desse banho de sangue, esse mesmo governo radical aboliu a escravidão nas colônias francesas. Uma medida super progressista no meio do caos total.
E olha que loucura essa virada. A Constituição de 1793, feita pelos jacobinos, era super radical. Dizia que todo homem podia votar. E mais, que se o governo fosse injusto, a rebelião era um direito, um dever. 2 anos depois, com os radicais fora do poder, vem a Constituição de 1795. E ela diz o quê? Que só pode votar quem tem propriedade. Basicamente, o poder voltou para a mão dos ricos. É uma virada de 180 graus. Essa última fase da Revolução, o Diretório, foi uma bagunça completa. Era para ser um período de estabilidade, mas o que se viu foi caos, corrupção, crise atrás de crise, e é nesse cenário de instabilidade total que o palco fica pronto para a chegada de uma figura que vai mudar tudo de novo, um jovem general chamado Napoleão Bonaparte. Bom, então depois de 10 anos de caos, de reis caindo, guilhotinas funcionando e constituições sendo escritas e rasgadas, o que a gente tira disso tudo? É fácil a gente olhar para trás e pensar na Revolução Francesa como se fosse uma coisa só, um único projeto. Mas será que foi mesmo? Será que o sujeito que queria só limitar o poder do rei em 1791 estava lutando pela mesma coisa que o radical que queria guilhotinar todo mundo em 1793? A resposta para essa pergunta é fundamental. E a resposta é não. Definitivamente não. A Revolução Francesa não foi uma revolução. Foram várias revoluções acontecendo ao mesmo tempo. Foi um campo de batalha constante entre visões de mundo completamente diferentes sobre o que a França deveria se tornar. E essa tabela aqui deixa isso bem claro. Em questão de 4 anos, a França passou de uma monarquia onde só quem pagava imposto votava para uma república com voto para todo homem. E logo depois, para uma república onde só quem tinha propriedade votava de novo. A briga para definir quem era cidadão e quem tinha direitos nunca parou. E no fim, a gente fica com essa pergunta que ecoa até hoje. A Revolução Francesa deu ao mundo a Declaração dos Direitos do Homem. Uma ideia fantástica, mas também deu terror. Ela gritava por liberdade, mas só foi abolida a escravidão no meio da violência, e por pouco tempo. Isso nos obriga a pensar, qual é o preço para se construir um mundo novo? E no final das contas, quem é que paga essa conta?